essência das coisas e deixá-las sobreviver sem a sua essência verdadeira. É como se aquilo que você já conhecia e sabe que funciona daquela forma, no tempo atual, algo vai lá e modifica a essência daquilo. E olha que isso acontece em todas as possibilidades. Aquilo que você dizia assim, não, mas isso é assim, hoje já não é mais. As coisas vão perdendo a sua essência, a sociedade vai mudando as coisas, né? Esse livro, ele dá um exemplo e é muito interessante. Quem aqui tem um jeans rasgado? Sabe aqueles jeans rasgados? Tem, né? Você sabe a história do jeans rasgado? Você sabe porquê do jeans rasgado? Talvez você não saiba. Alguém sabe, não? Ninguém sabe, né? Pois é. O autor do livro fala sobre isso, que nós hoje usamos um jeans, mas que nós não sabemos o porquê ele é daquela forma, rasgado, né? Então, na verdade, olha, veja o que acontece. O jeans rasgado, ele se originou lá em 1970, né, como um símbolo de rebeldia, protesto e contracultura do movimento punk lá na década de 70. Então, eles não aceitavam aquela sociedade consumista e tudo mais. Eles rejeitavam aquela estética tradicional e por isso eles rasgavam o jeans. E o tempo foi passando, as pessoas identificavam quem tinha aquele jeans rasgado por essa situação. Olha, ele não concorda, ele é rebelde, né? E tudo mais, aquele movimento punk da época. E o que aconteceu? O que a sociedade fez com o jeans rasgado? Ela transformou. Ela pegou aquilo que tinha... o jeans rasgado tinha uma essência, protesto contra aquele consumismo da época. E a sociedade, depois de um tempo, pega aquele jeans rasgado, traz para agora, para a nossa época, né, 2020, e o jeans rasgado virou moda. As maiores grifes aí com jeans rasgado. As pessoas andando, antigamente era um rasgadinho, né? Tem uns que faltam um pedaço. E todo mundo compra. E o rasgado é mais caro do que o inteiro. Olha que coisa. Então, aquela essência do jeans rasgado, a sociedade foi lá e mudou. Trouxe para um novo significado. Eu imagino que se tem alguém lá daquela época, né, que na época de 1970 estava protestando, ele falou, cara, esse pessoal está vestido, não sabe o que é, não viveu o que eu vivi naquela época. Isso é só um exemplo para mostrar que a sociedade, ela, por muitas vezes, ela desconstrói ideias, ela muda valores, muda crenças. E eu pergunto para você, o que ela não faz com o Evangelho? O que será que ela não faz hoje, na nossa sociedade, com o Evangelho? As boas novas da salvação. O Evangelho também tem sofrido com esse mal, de a sociedade ir lá para o Evangelho e transformar a essência do Evangelho. Ela veio, o Evangelho, as boas novas da salvação, veio para quê, irmãos? Para transformar a vida do homem, para apontar para Cristo e glorificar a Cristo em tudo aquilo que Ele faz. Veio para ensinar a satisfazer somente a vontade de Deus. E também veio trazer esperança e vida plena para nós. O Evangelho fez isso com você? O Evangelho, quando alcançou seu coração, fez isso com você? Amém. Você é muito bem-aventurado pela transformação que o Evangelho pode produzir em nós. Agora, em uma sociedade em que tudo deve ter uma finalidade para o bem-estar do homem, e é a sociedade que eu e você vivemos hoje, vemos a descaracterização do Evangelho. Porque não mais o Senhor como primícia, não mais o Senhor como objetivo principal. A sociedade de hoje coloca o homem como centro. O homem, se a gente falar hoje para muitos cristãos assim, olha, você vai passar por tribulação. Ele vai falar o quê? Não, vou embora. Você vai passar por dificuldades, por doenças. Não, vou embora. Por quê? Porque a sociedade tem colocado o homem no centro de todas as coisas. Então, a gente precisa entender claramente
que a sociedade em que vivemos, ela descaracteriza. E falando do nosso contexto, ela descaracteriza muitas vezes o Evangelho. Igrejas que estão mais preocupadas em satisfazer, né, a vontade do homem do que satisfazer a vontade de Deus. Muitas pessoas já compararam igrejas a lojas, no sentido de o membro é um cliente, Deus é aquele que está atendendo e tem que satisfazer aquele que está pedindo. Aonde que o Evangelho mostra isso para a gente? Em lugar nenhum. Então veja que o que a sociedade faz, o que a gente passa todos os dias, o que a gente está em contato todos os dias, pode sim nos afetar. Em contrapartida, Mateus capítulo 16, 24, eu vou ler para você, não precisa abrir, que esse não é o texto principal que vamos falar nessa noite. Mateus 16, 24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Completamente diferente daquilo que a sociedade hoje tenta colocar. O pastor falava sobre, a gente participou de uma reunião esses dias e o pastor falava sobre célula, a importância da célula, o que é a célula, o objetivo da célula. E o pastor falava o seguinte para a gente: o objetivo da célula é alcançar vidas para Jesus. Se uma célula está aberta, se a porta está aberta e alcançar uma vida, glórias a Deus, ela já alcançou o seu objetivo. Se ela alcançar 10, glórias a Deus. Se alcançar 1000, glórias a Deus. O objetivo nunca foi a quantidade, mas sim alcançar vidas para Jesus. Mas tem igrejas que muitas vezes procuram grandes coisas. Parece que só vão ter êxito se tiverem grandes números. A pergunta é: será que todos aqueles que estão, e eu não estou aqui usando nenhuma igreja como exemplo, eu estou falando de uma forma genérica, será que todos aqueles que estão dentro de uma igreja podem dizer, Jesus vai dizer para eles: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Será que todos fariam isso? Negariam a própria vontade, tomariam a sua cruz, que significa morrer para as suas vontades, morrer de verdade, e seguir a Cristo? Esse é o verdadeiro Evangelho. Mas a sociedade prega um Evangelho que promete, vê se você concorda comigo, glorificam o homem e não a Deus. Ausência de sofrimento, conquista de bens materiais, não transforma a vida do homem, apenas redireciona. O Evangelho transforma. Você é resultado do poder do Evangelho? Você já vê transformação na sua vida? Você percebe que você não é mais como era? A forma de pensar, a forma de agir, aquilo em que você crê, foi transformado pelo poder do Evangelho? Pois é. Muitas vezes o Evangelho descaracterizado, ele não tem poder para transformar. Porque importa mais agradar a audiência, importa mais agradar, me permita isso, a plateia de que está se ouvindo, é mais importante agradar, falar coisas boas. Quem aqui não quer ouvir que essa semana vai chegar a tua vitória? Claro, só que muitas vezes não vai chegar a vitória, vai chegar um deserto, para Deus moldar, preparar, para que sim, aí venha a vitória. E o processo fica onde? Para que o propósito se cumpra, existe um processo no caminho. E qual será o resultado disso? Qual será o resultado dessa descaracterização do Evangelho? As igrejas estão cheias de pessoas que não foram transformadas, que ainda não nasceram de novo, que ainda não morreram para o mundo e que ainda creem que podem viver uma fé sem regeneração. Eduardo, por que você está falando disso tudo? Eu estou contextualizando para você entender o cenário atual, para que a gente possa entender o que significam as marcas do cristão. Por que a gente precisa aprender sobre isso? Porque senão a gente vai viver uma vida assim, e a gente corre o risco de viver uma vida assim. Igrejas cheias de pessoas que não foram transformadas. Por quê? Porque não vão buscar o abençoador, vão buscar a bênção. O que acontece quando você vai buscar a bênção? Você não está preocupado com o abençoador, você não tem compromisso com o abençoador, você tem compromisso de receber algo naquele lugar. Então você pode estar entrando ali durante 2, 3, 10, 15 anos e não ter contato com Deus, não ter relacionamento, não ter intimidade. É possível sim.
Então, essa série de mensagens que a gente vai falar daqui para alguns domingos ainda, vem trazer a resposta a uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias: o que é ser cristão? Pense nisso. O que é ser cristão de verdade? O que será que Deus espera quando nós falamos assim: o que você é? Eu sou cristão. O que isso significa de verdade? Com a ajuda de Deus, nas próximas semanas a gente vai falar no âmbito da vida devocional, do testemunho público, da ação de Deus para nós, das nossas ações para com Deus. Eu queria que você abrisse em um único versículo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Hoje a gente vai fazer apenas uma introdução desse tema, e nas próximas semanas a gente vem semana a semana falando sobre outros temas relacionados. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você pode curvar a sua cabeça, vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos e te agradecemos pela tua vontade que há de se realizar neste lugar. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo e pedimos: Espírito Santo, nos ajuda a entender, reaviva o nosso coração, nos traz clareza sobre esse assunto, que as nossas vidas possam ser edificadas pela tua palavra. Meu Deus, que a tua vontade se realize na vida de cada um aqui nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulo então está dizendo para Coríntios, aquela igreja: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui, eu creio que você já teve um encontro com Cristo. Quando eu perguntei aqui se tinha algum visitante, eu vi que não tinha nenhum visitante, ninguém que estava chegando aqui pela primeira vez, apesar que o visitante poderia também já ter tido um encontro com Cristo, mas eu falo então para uma audiência de pessoas que já tiveram, que já têm, que vivem uma vida com Deus. É interessante que Paulo aqui, ele está dizendo assim: se alguém está em Cristo, eu creio que eu estou em Cristo, você crê que está em Cristo? Amém. Estar em Cristo mostra, clareia uma união com Ele pela fé. Nós precisamos de fé para estar em Cristo. Às vezes a nossa fé é abalada por circunstâncias, por situações, por desafios, por desertos que acontecem, não é? Tem épocas da nossa vida que a gente está com a nossa fé robusta, forte, alicerçada, mas existem momentos da nossa vida que a gente está com a fé cambaleante. Alguém chega para você e fala: eu não estou acreditando em mais nada. É como se essa nuvenzinha preta que está me acompanhando aqui, gente, em Cristo Jesus não tem mais nuvenzinha preta nos acompanhando, não. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E ele diz então: se alguém está em Cristo, e estar em Cristo não é apenas uma coisa momentânea, não é apenas uma coisa que a gente fala assim: eu estou no shopping, eu estou na praia. Estar em Cristo vai além disso, não é um estado momentâneo. Estar em Cristo aponta para uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, que mudou a história. Foi o sacrifício de Cristo na cruz. A gente não pode esquecer disso. A gente hoje não tem o hábito de usar um crucifixo, alguns até têm, mas a maioria não usa, porque nós cremos que o Senhor não está preso na cruz. O que aconteceu com Ele? Ele morreu, ressuscitou e está vivo. O meu Deus e o seu Deus é um Deus que está vivo. Então, quando a gente diz que estamos em Cristo, nós não podemos desassociar a nossa vida dos benefícios da cruz. Coloca aí em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, por favor.
Colossenses 1, 13 e 14. Você encontrou? Diz EBD, se não encontrou. Amém, todo mundo encontrou, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos profetas menores, aí a coisa começa a ficar conturbada. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Estar em Cristo significa que nós fomos libertos do poder das trevas, que nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Passar pelas águas é um sacramento de ingresso no reino. É uma confissão pública. Gente, o batismo é algo tão especial. Se você nunca viu um dia de batismo, eu te encorajo a estar presente em um dia de batismo. Eu trabalhei algum tempo preparando ali na parte dos bastidores dos candidatos ao batismo, e a gente fica numa escada que tem aqui atrás. Contei o segredo da igreja, ó, tem uma escada aqui atrás, né? E a gente fica ali, e o candidato está ali para descer uma escada, as pernas estão assim, o pastor está lá, vem, e as pernas dele assim. Gente, é o momento de chegar aqui, e não é apenas falar no microfone, meu nome é Eduardo. Não, ele está crendo publicamente que Jesus é o Senhor da vida dele. Ele crê na remissão dos pecados, ele crê na vida eterna, ele declara publicamente a sua fé. E ele é mergulhado naquelas águas, e ele ressurge em quê? Novidade de vida. Isso é estar em Cristo. Não é como estou no shopping, estou na praia. Estar em Cristo é algo permanente, e que a gente precisa todos os dias investir, trabalhar, plantar para colher. Estar em Cristo é remeter-se à cruz. Estar em Cristo é a vitória sobre a morte. Mesmo que o meu corpo pereça e eu morra, eu sei que eu estarei eternamente com Ele. Você tem essa certeza? Estaremos eternamente com Ele. Não haverá mais choro, não haverá mais dificuldades, doenças. Viveremos eternamente com Ele. Uma eternidade com Ele. Mas também estar em Cristo aponta para a reconciliação, porque a cruz fez isso, e a gente não pode esquecer. A cruz nos reconciliou. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22. Olha o que é que diz a palavra do Senhor em Colossenses 1, 21. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele nos reconciliou. No passado, aqui ele diz, eram estranhos e inimigos. Assim era eu e você, longe de Deus. Estranhos e inimigos. Agora somos filhos. Temos intimidade. Percebe? Percebe que quando Paulo vai dizer, e assim se alguém está em Cristo, estar em Cristo é muita coisa. Estar em Cristo não é uma coisinha sem valor. Estar em Cristo significa muita coisa. Significa o perdão dos pecados, significa a vitória sobre a morte, significa a reconciliação, significa uma eternidade junto ao Pai. Vai muito além de coisas passageiras e terrenas. Então, quando ele diz, e assim se alguém está em Cristo, isso significa uma nova vida. Não é um slogan da igreja local, mas estar em Cristo é ter uma nova vida. Você tem provado de uma nova vida em Cristo? Você tem visto isso acontecer na sua vida? E ele diz assim, e assim se alguém está em Cristo, essa parte nós falamos agora, ele fala assim, é nova
criatura. O que será que isso significa? Eu já entendi que estar em Cristo não é algo simples. Remete ao sacrifício, remete à reconciliação, remete à vida eterna. Mas também ele diz que é nova criatura. Ou seja, uma nova criatura tem uma nova natureza, tem uma nova identidade. Uma nova criatura aponta para uma nova natureza. E quando a gente fala de uma nova criatura, tem duas dimensões, uma comportamental e uma espiritual. Na comportamental, a gente está falando de novas atitudes, novos pensamentos, nova forma de pensar, nova forma de agir. Abra aí em Efésios capítulo 4, versículo 25, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 25. Quando nós somos novas criaturas, nós temos novas atitudes. Efésios capítulo 4, versículo 25, é uma exortação à santidade. E veja o que Paulo fala nessa carta aos Efésios. Você já achou? Diz assim a palavra: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Gente, nova criatura, tudo novo. Não podemos ser nova criatura em Cristo Jesus e ainda carregar práticas do passado. Eduardo, mas não é fácil de deixar, não. É como aquela pessoa que está carregando toda a sua história numa mochila. Não é de uma hora para outra que a gente larga a mochila toda. Talvez seja muito fácil a gente deixar de falar uma palavra torpe, que também é conhecida como um palavrão. Talvez seja fácil, né? Mas talvez seja para uns muito difícil deixar a mentira, porque é uma prática de muito tempo. Talvez seja fácil deixar a mentira, mas seja difícil deixar uma maledicência, uma outra coisa desse tipo. O importante é que a gente tenha em mente que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E aquilo que a gente ainda tenta carregar, porque pelo Senhor a gente já tinha abandonado, mas às vezes parece que a gente se apega a algumas práticas. Eu quero dizer para você nessa noite, sonda o teu coração. Ou melhor, Espírito Santo, sonda os nossos corações, para que vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda justa, que a gente possa literalmente abandonar. Abandonar para quê? Para que a gente possa viver nova criatura. O nosso comportamento tem que mudar. E quando nós realmente somos nova criatura em Cristo Jesus, existem impactos no nosso comportamento. Quer ver? Mudança de atitude. Aquele que era orgulhoso se torna humilde. E Eduardo, difícil, hein? Difícil? Jesus pode. Aquele que era egoísta se vê servindo os outros. Aquele que tinha tudo para si, não, farinha pouco, meu pirão é primeiro, ele aprende que é mais importante dar do que receber. Isso vem de quem, irmãos? Isso só pode vir do Espírito Santo de Deus. Aquele que tinha ódio, aprende a perdoar, rala, corrói, sobe parede, fica nervoso, mas o Espírito Santo de Deus que há em nós, vai trabalhando, vai ajustando, e aquele ódio se transforma em perdão. Mas também, não só as nossas atitudes, mas as nossas práticas também são mudadas. A gente abandona
progressivamente o pecado. Você não precisa me dizer não, mas pensa aí, quantos pecados você já não abandonou nessa jornada? Quantas práticas que você tinha, e elas te traziam até prazer, como também me traziam prazer, e a gente foi abandonando. Sabe por quê? Em Cristo Jesus somos nova criatura. E a gente vai abandonando, e vai, da mesma forma que a gente vai abandonando progressivamente o pecado, nós vamos tendo novos hábitos. Você vai abrindo mão de uma vida de pecado e vai colocando na sua vida uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de comunhão. Se você quer vencer o pecado, você precisa substituir. Deixa de pecar e vai se alimentar. Vence o pecado hoje e alimenta o seu espírito hoje. Mas também há uma mudança nos relacionamentos. A forma como a gente se relaciona, como nova criatura, a gente passa a ver pessoas com amor. Sabe uma coisa que a célula tem transformado a minha vida, e eu creio que a vida de quem tem participado? A gente olha para pessoas como pessoas que a gente precisa chegar. A gente vê pessoas como pessoas que são alvo da graça, assim como nós fomos, como nós somos. A gente olha para pessoas e diz assim, talvez há tempos atrás eu estava preocupado com a minha salvação. Mas algo que Deus está movimentando na nossa vida, na nossa igreja, a gente está começando a olhar para as pessoas que sempre existiram ao nosso lado, e a gente está dizendo assim, eu preciso falar de Jesus para essa pessoa. Eu preciso fazer um convite para essa pessoa. Outro dia, eu não sei se eu já contei aqui, eu estava num consultório esperando minha esposa fazer um exame. E aí eu fui ela entrou para o exame, e os maridos, só tinha homem na sala ao lado. Foi endereçado para a sala ao lado para esperar. E sabe como é que é homem, né? Todo mundo sentado e tal. E aí, eu estou sentado e tinha um senhor do meu lado, vendo a televisão. E aí eu estou daqui. E glória a Deus porque isso aconteceu. Eu tenho que dar um jeito de falar alguma coisa para ele. Eu não consegui falar, irmãos. Vou te dizer por quê. Porque logo depois, ele foi chamado, porque a esposa saiu, ele já estava esperando há mais tempo. Mas no meu coração começou aquela coisa, tipo, cara, você tem que falar alguma coisa. Puxa um assunto. Começa a falar alguma coisa. Sabe, a gente fica, os relacionamentos mudam. A gente começa a ver pessoas com amor, com empatia, com vontade de fazer diferença. A gente começa nos relacionamentos a buscar reconciliação. Isso não provém de nós. Buscar reconciliação para muitos é muito difícil. Vence barreiras, vence, porque eu nasci assim, eu cresci assim e não vou mudar. Só que Jesus, a palavra disse aqui, ó, vou lá no versículo de novo, gente. E assim, se alguém está em Cristo, é nova o quê? Criatura. Então, os nossos relacionamentos também são mudados. Mas também a nossa mente é mudada. E aí a gente começa a ter novos valores. A gente começa a mudar a forma de pensar. Aconteceu com você já? A sua forma de pensar foi transformada, foi mudada? O que antes parecia normal, na forma de pensar, agora incomoda. Quer ver uma coisa que acontece comigo? Na minha época de jovem, pouco tempo, eu gostava muito de Legião Urbana. Já ouviram falar disso aí? Legião Urbana? O pessoal mais novo nem sabe o que é isso, mas na minha época tinha muito. E eu adorava aquelas músicas, eu levava violão para a escola no meu ensino médio, que na época não era nem ensino médio, eu vou me entregar agora, era científico. Não era isso? O pai, me perdoa, o pastor está assim para mim. Gente, todo mundo que está falando em boca miúda é porque sabe o que eu estou falando. Então, vamos lá. Eu adorava, cantava todas as músicas, né? Tocava no instrumento, com umas revistinhas que tinha. Passado um tempo, fui escutar uma das músicas e comecei a cantar. Sabe aquela música que... Música tem esse poder, né? Passam-se anos e você não esquece. Daqui a pouco você ouviu e é aquela música. Daqui a pouco você está cantando. Pois é, comecei a cantar e eu, oi, como assim? Não dá mais não. Não, isso aí não dá para cantar mais não. Não, isso aí eu cantava. E olha, cantava mesmo. Agora não dá mais não. Por que não dá mais? Porque a minha forma de pensar mudou.
Aquilo que eu tinha prazer em falar, não tenho mais, porque houve uma mudança. O que antes parecia normal, agora incomoda. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita no meu e no seu coração. Mas também há um impacto espiritual, que aponta para o relacionamento com Deus. O impacto espiritual, ele começa quando a gente entende que nós temos uma nova identidade. Qual é a sua identidade? Antes, éramos inimigos de Deus, condenados, literalmente ao inferno. Estávamos longe de Deus, irmãos, completamente longe, e achando que estava tudo ótimo, e achando que a gente ia conquistar a nossa vida na força do nosso braço. Foi assim com você? Pois é. Antes éramos condenados, separados de Deus. Agora, o impacto de uma nova vida espiritual nos reconcilia, e não somos mais separados de Deus, somos como filhos de Deus. Percebe a diferença? Você não é mais definido pelo passado. Muita gente carrega até hoje as coisas que o passado, as coisas que aconteceram no passado. Em Cristo Jesus, se você permitiu que o Senhor entrasse na sua vida, e se você se arrependeu dos seus pecados, queridos, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vamos viver as consequências dos nossos pecados sem dúvida nenhuma, mas Ele está pronto a nos perdoar se nós realmente nos arrependermos e tivermos um coração verdadeiro diante dEle. Então, não é mais definido pelo passado, não porque eu era isso. Querido, em Cristo Jesus somos novas criaturas. Não somos mais definidos pelo passado, mas é por aquilo que Deus está fazendo hoje. Isso bloqueia muitas pessoas de caminharem na sua jornada cristã, sabe por quê? Quando a gente começa a dar passos em direção a Cristo, vem sobre nós o nosso próprio coração, que a palavra diz que é enganoso, ele nos acusa e diz assim: como é que você vai fazer isso? Você que fazia isso. Querido, em nome de Jesus, se posicione diante do Senhor. Não se permita viver do passado, o passado ficou para trás. Nem se orgulhe do seu passado também não, tá? Porque tem gente que fala assim: hoje eu sou cristão, mas eu era brabo. Alguns falam assim: se fosse em outro tempo, eu já tinha feito tal coisa. Meu irmão, hoje você era leão, virou cordeirinho, né? Ficou aquela ovelhinha bobinha, né? Pois é Deus transformando o nosso caráter. Também, não só uma nova identidade, mas um novo relacionamento. Antes a gente tinha distância de Deus. Eu ia na igreja, batismo, casamento e missa de sétimo dia. Totalmente distante de Deus. Completamente distante, indiferente. Agora, o que eu e você buscamos? Por que você está aqui nessa noite? Por que você saiu da tua casa? Por que você saiu do conforto do teu lar para vir para esse lugar? Você queria mais de quê? Mais de Deus. Você queria saber mais, você queria ter mais comunhão, você queria louvar e engrandecer o nome dEle. Pois é um desejo de orar, é uma fome pela palavra, é uma sensibilidade espiritual. Isso é um impacto espiritual na sua vida. Mas também um novo coração. E a gente cantou aqui, né? Te dou o meu coração. Pois é, um novo coração. No novo coração, o pecado não é mais confortável. No coração pecaminoso, ele queria era mais. Mas no novo coração que nós temos hoje em Cristo, o pecado não é mais confortável. Você já viveu uma luta interna? Porque no novo coração surge uma luta interna dentro de nós. Eu quero, mas Deus, isso não agrada a Deus, mas eu quero, não agrada a Deus, eu quero, não agrada a Deus. Meu Deus, me dá força para resistir. Quem de nós já não viveu isso? Ou não vive isso todos os dias? Às vezes não é uma coisa palpável, mas é uma coisa que está aqui na mente, que a gente sabe que não agrada a Deus, mas eu quero dizer para você que se você escolher Deus, Ele vai suprir toda e qualquer necessidade que você possa ter.
mas também não só um novo coração, mas uma nova direção. Antes nós vivíamos para nós mesmos. Eu vivo para mim, porque eu sou bom, é isso mesmo e acabou. E agora? A gente vive para Deus. Quantas vezes você abriu mão da sua vontade para agradar ou para fazer a vontade de Deus? A gente tem ouvido falar, semana a semana, no domingo de manhã, sobre servir. Sabe o que significa servir? Que você vai ter que abrir mão da sua vontade para servir a Deus, para servir o seu próximo. A gente vai precisar abrir mão, mas como novas criaturas, nós vamos conseguir viver para Deus. E ele termina esse versículo dizendo, depois de dizer tudo isso, ele diz: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso significa que coisas antigas passaram, significa a vida antiga perdeu o domínio sobre a sua vida, sobre a minha vida. A vida antiga passou. Não permita que a vida antiga, a forma antiga de pensar, a forma antiga de agir, que essa forma interfira hoje em você. Passou, é passado. Ele também diz que eis que se fizeram novas, aponta para uma nova direção, para novos valores. Então percebe que Paulo ele diz, as coisas antigas já passaram, ou seja, a tua vida antiga ficou para trás, não tem mais domínio sobre você, e eis que se fizeram novas, e essas sim devem dominar o seu coração, devem dominar o meu coração. E as coisas novas que se fizeram são novas em Cristo. Então veja que, para que nós possamos viver essa novidade de vida, para que nós possamos viver e saber exatamente o que é ser um cristão, a gente precisa. Essa pregação inicial foi a introdução do que a gente vai falar daqui para frente. A gente precisa reconhecer hoje que não vivemos mais do passado. Não vivemos mais conforme aquilo do passado. A gente precisa ter o entendimento real do que significa. Deixa eu ler aqui para você. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Com a ajuda de Deus, a gente vai falar semana a semana sobre várias coisas aqui muito importantes. Como é que está a sua vida hoje? Depois de eu falar tudo isso para você, você faz um balanço aí no seu coração. Como é que está o seu coração? Como é que você se encontra hoje? Será que, de alguma forma, a gente tem dado mais ouvidos àquilo que mais agrada? Porque o Evangelho, por muitas vezes, não são poucas, a gente vai ouvir e ele não vai ser agradável aos nossos ouvidos, mas ele vai entrar no coração e transformar. Muitas vezes ele vai ser agradável, porque a palavra de Deus, ela tem milhões de promessas, bênçãos sem medida sobre a nossa vida, mas ela também vai nos confrontar, e isso é algo maravilhoso do Evangelho, porque ele nos confronta, mas ele nos confronta para que sejamos melhores. Ele não nos confronta para nos derrubar, ele nos confronta para nos levantar. Como é que está a sua vida hoje? Será que você tem vivido essa novidade de vida? Será que você tem vivido a plenitude do que é ter essa vida plena, do que é ter essa vida nova em Cristo? As coisas velhas realmente já passaram ou não passaram? Como é que está esse balanço? Queria que você ficasse de pé. Deus deseja que nós tenhamos uma vida abundante. Deus deseja que nós tenhamos uma vida plena em Cristo Jesus. Me ajuda, Ministério de Louvor? Te dou meu coração.